Vamos à próxima etapa. Como os módulos estão certinhos no esquadro, a gente usa um módulo desse para o próximo passo, que seria o fundo e a tampa. A gente coloca ele em dois lados certos na madeira aqui, risca e corta. Cortada a madeira, a gente vai lixar essa madeira. Isso aqui? Pode ser. Essa é uma lixa chamada lixa flap. Então ela é muito boa para essas coisinhas. Feito esta parte, está prontinha a madeira que vai para o fundo e para a tampa, ó. Tudo certinho, ó. Vai servir tanto para fundo quanto para a tampa, porque aqui em cima depois vai ter que botar uma coberturinha, um piso cerâmico, alguma coisa, entende? Para proteger a caixa inteira. Então isso é basicamente só para fechar o ninho, no caso, né? Agora vamos para outra etapa. O que nós temos que fazer agora nessa tampa? Nós temos que achar as sobras de madeira, né? Isso é sobra de madeira. Então, tudo quanto é sobra de madeira eu vou deixando de lado aí no canto. E aí depois eu vou usando conforme a necessidade. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar um sarrafo aqui. E outro aqui. Porque a madeira corre assim, essa tábua. O sentido dela é esse. Então eu tenho que colocar a madeira atravessada aqui, ó. Para ela não empenar. Para ela não entortar. Então sempre no contrário da madeira. Vai 2 toquinhos, velho. Aí vamos medir isso aqui. Agora a gente cortei as madeirinhas, né, para fazer esse reforço aqui. Isso aqui serve tanto como reforço da tampa ou do fundo, como serve como ventilação. Tem que existir uma ventilação na parte do fundo da caixa e na parte de cima.
Então agora eu já cortei as madeirinhas, dei uma pausa no vídeo para não ficar muito longo. E agora a gente vai pinar. Pronto. Essa seria a tampa. Mas o fundo também é do mesmo tamanho. Pode ver que se eu colocar ela assim, ó, e colocar o módulo aqui, vai dar certo. Então o que que muda do fundo para a tampa? Muda essa questão aqui, ó. Eu tenho aqui um salafinho que é mais ou menos da largura do módulo. Aí eu vou cortar ele. Vou pinar ele aqui primeiro, ó. Isso então seria um fundo. Certo? Pinei ele aqui. Vou dar mais uma pausa no vídeo para concluir e aí eu já mostro para vocês. Dando continuidade ao vídeo, ó. Eu tenho essa espessura aqui que é mais ou menos 1 centímetro, são sobras de madeira. Esse seria o fundo. E assim, normal, sem aquilo, seria a tampa, certo? Aí o que que eu tenho? Então eu tenho o fundo aqui, eu vou ter que usar uma peça aqui. Deixa eu achar ela primeiro. Onde é que eu coloquei? Eu trouxe agora, cara. Pode pausar. Esse aqui, então, formaria o quê? Uma lixeira. Porque se, caso tu fizer uma divisão e entrar, por acaso, entrar forídeo, as larvas vão estar tudo aqui embaixo. Quase 90, 100% vai estar aqui embaixo. Vai ter uma ou outra em cima desse acetato aqui, ó. Eu não tenho novo, mas é basicamente isso aqui. Aí vai aqui em cima. Aí depois, então, começa a vir os módulos. E outra coisa, ó, fica desse jeito aqui, ó. E outra coisa que acontece é o seguinte, se você for fazer uma divisão, uma divisão por módulo, então você tem que ter sempre esses fundos aqui em reserva. Porque você tira uma... vamos dizer que eu tenho aqui um enxame. Ó, vamos dizer que eu tenho um enxame aqui. Certo? Tá maduro em cima. Vou dividir. Vou fazer o que? Vou abrir ele aqui com jeitinho aqui, ó. E vou colocar em cima de um fundo desse. Pronto. Tá feita a divisão. É menos de 1 minuto para fazer uma divisão. Então, tô tendo esses fundos reserva, você consegue trabalhar melhor, né? Essa é a tampa, ó. E esse são os módulos para formação da caixa. Então agora eu tenho que mostrar para vocês uma outra coisa ainda que eu faço nas minhas caixinhas, que é o seguinte: com as sobras de madeira, eu pego essas sobras de madeira que eu corto os módulos. Ó, isso é sobra de corte de módulo. Sempre sobra esses pedacinhos. Daí eu venho aqui, corto ele.
Corto ele dessa maneira aqui, ó. Que ele já tem um corte, eu só faço outro corte. E isso aqui vai me servir para quê? Vou pegar isso. Pego um módulo desses aqui. Que é zero, ainda não foi usado. Aí o que eu faço? Eu coloco ele aqui, ó. Venho com a pinadeira. E pino ele. Pronto, pinei ele, tá formada, tá quase formado o meu pito. Essa sobra aqui, ó, não precisa cortar, porque isso vai servir de encosto pro próximo módulo. Ó, tá vendo? Isso serve de encosto pro próximo módulo. Qual é o próximo passo agora? Vamos para furação. Furação usa-se para mandar saia, bugia. Eu uso o Broca 10. Aí eu acho que as abelhas, se elas sentirem necessidade de fechar um pouquinho, elas podem até fechar. E senão fica a critério delas. Daí o que é que eu faço? Pego furadeira, venho aqui, boto um ângulozinho na furadeira e vou furando. Ó, está furado direitinho, furo aqui com um ângulozinho para não cair água aqui e entrar para dentro. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós temos o fundo, nós temos um acetato que forma a lixeira. Aí nós vamos para o primeiro módulo, que é o módulo que tem o pito. Segundo módulo, terceiro módulo, e quarto módulo. Isso seria uma caixa para você melar, para você não dividi-la. Quando você divide, o ideal eu uso só 2 módulos. Ou 3 no máximo, quando eu divido. Porque quando eu divido, eu não tiro o mel. O mel é todo delas. Então eu uso só 3 módulos. Se você vai ter uma abelha para melar, você tem que ter 4 módulos. Por quê? Tá aqui a tampa, né? Vou melar o meu enxame. Beleza, você vai lá, abre. Aqui em cima tem só 70% dos potes cheios. Mas essa de baixo tá cheia. Então o que você faz? Você destaca esse módulo, pega esse módulo aqui, bota esse de volta em cima e tampa. Isso tem que ser um procedimento rápido, não pode... As abelhas, a rainha não trabalha se sair o feromônio dela lá de dentro, ela não trabalha direito. Até voltar ela a trabalhar de volta. Então, quanto mais rápido esse procedimento, melhor. Tá. Tem um módulo cheio aqui. Beleza. Vou furar ele em cima com a pontinha de garfo ou qualquer ferramentazinha. Pego uma bandeja e viro ele. Deixa ele esgotar.
Tem que sempre ter cuidado que pode ter algum pote de pólen, né? E esses potes não é bom furar. Mas dá para identificar legal os potes de mel e de pólen. Aí tá, escorreu. Volto para a caixa. Pego esse módulo vazio e coloco aqui em cima. Então esse módulo com 70% de mel vai ficar de reserva para elas. Coloco a tampa e tá melado essa caixa. Daí passo para a próxima e assim vai. E outra coisa para lembrar é que assim, ó, o mesmo acetato que vai aqui embaixo, coloquei o acetato lá, primeiro módulo, 2 desses em cima, segundo módulo, mais 2 desses em cima, porque isso fica bom na hora de destacar, de tirar fora, seja para fazer, para formar, né, o enxame, uma divisão, ou seja para melar. Fica legal o manuseio, entende? Então, é desse jeito que é. Tenho aqui vamos dizer, a caixa para mandar saia. Seria mais ou menos 15 por 15. Isso seria uma caixa ideal para mandar saia. Então tá aqui a caixa de mandar saia. Aí eu tenho aqui uma caixa de pinos que eu ganhei, que eu só uso para demonstração, que essa então seria para jataí, umas abelhinhas menorzinhas. Aí elas são formadas da seguinte maneira, ó. Um ninho com um pouquinho mais de altura. Aqui deve ter uns 7, né? Aí mais um módulo com esses detalhes aqui, que seria aquele detalhe do acetato, mais ou menos. E as melgueiras são desse jeito aqui, ó. Também dá para ser com acetato, entende? Porque a jataí, ela tem a jataí, ela não precisa de tanto espaço para pôr os potinhos. Os potinhos dela dá 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho. Então, tu tendo esse tanto aqui, elas vão encher esse, vão encher o outro, vão encher o outro, e assim vai. Então seria ninho sobre ninho, melgueira e mais melgueira em cima e a tampa. Jataí não é bom dividir. A captura da jataí é muito, muito, muito fácil, né? A gente vai ensinar na live do dia 21, que é quinta-feira agora, que vem, a gente vai ensinar como fazer uma isca PET para realmente pegar a abelha, entende? Capturar a abelha. E aí vai ter mais assuntos lá que serão interessantes para o aprendizado de vocês.